É, eu também acho que tanto o carro quanto a moto, se você tem flex, ande com álcool. Fala, mas e o escapamento? O escapamento vai para o brejo mesmo, não tenha dúvida. Quando o Mas ele vai escapamento de é qualquer ruim, jeito. ele vai de qualquer jeito. Mas o que acontece? Você pode, de vez em quando, botar gasolina para dar uma lubrificada geral e tal, melhora um pouco a situação. Mas que vai embora de qualquer jeito, vai. Porque com esse tanto de álcool oficial que tem na gasolina deve ter 27 hoje, né? Oficialmente. Sim, De 20 a isso. 27. E se for Exato. para os 35, né? Aí, nossa senhora, é praticamente quase 50%, né? Vamos falar assim. Tá perto, né? Falta aqui Tá 35, perto. 40, falta 15%, né? Para ficar meio a meio, né? Então, bem complicado. Mas, Isso enfim, declarado, né? isso declarado, exatamente. O Trivelato perguntou se já está funcionando. Por enquanto, ainda não está. Na teoria, legalmente, ainda não, mas na prática, eu não sei dizer se já não botam álcool à vontade, né? É muito difícil de saber aqui. Até, padre, pegando o gancho dessa pergunta, acho que foi o Carlos que fez a pergunta aí, né? Das Royal. O que nós estamos recebendo bastante aqui na oficina é Royal acendendo a luz da injeção, quando troca o combustível, quando troca de posto de combustível, entendeu? A Royal é uma moto que você abasteceu em posto que o percentual de álcool é maior ou o percentual de água é maior, qualquer coisa do tipo, ela acende a luz da injeção, tá? Algumas motos vieram para a gente só esgotou, abasteceu com a gasolina mais confiável, apagou a luz da injeção lá e o cliente não pagou nada por isso, entendeu? A gente só Uhum. orientou a abastecer com combustível melhor, tá? Mas tem que tomar bastante cuidado porque tá aparecendo bastante Royal acendendo a luz da injeção por combustível ruim e se você não for em uma oficina de confiança, o pessoal pode tentar te empurrar serviço não necessário. O problema é somente combustível. Então, isso é muito bom para esclarecer a gente sobre isso, né? Eu tenho três, né? Apesar que meus combustíveis estão meio velhos, mas estão tudo bom, não está acendendo luz nenhuma ainda, né? Mas, enfim, aqui tem uma pergunta sobre combustível, que eu acho que você mexe com isso também. Não com isso, com remap, mas dá para responder. Como estamos falando de combustível, e a parte de aditivos que se põe nos combustíveis, é bom ou não é? Eu estou entendendo essa pergunta como combustível aditivo que a gente põe, né? Não com Ou aditivo aditivado, né? não com aditivada, né? Eu estou entendendo assim. Então, se você puder tem alguma resposta para isso aí no caso? Falando de combustíveis para comprar no posto, tá? O que nós recomendamos aqui para os clientes é coloca a gasolina comum e se tem condições e a moto fica mais tempo parada, é de uso só de final de semana, faz o remap ou acerta os giclê dos carburadores e anda somente na gasolina Podium, que sim é uma gasolina melhor, tá? A incidência de gasolina Podium adulterada é muito menor do que de gasolina comum. Tá? E a gasolina comum adulterada, a incidência é menor do que a gasolina aditivada. A gasolina aditivada, na maioria dos casos, não generalizando, o que ela tem ali de aditivos são detergentes. E Isso, aí é para todo mundo entender de maneira clara. Detergente não queima. isso. Então, você Eu tenta tacar canso de fogo falar no. isso. Detergente não queima. Então, por isso que a gente não recomenda o uso de gasolina aditivada, e sim de gasolina comum, quando possível, gasolina de alta octanagem. Aí sim. Tá? Colocar aditivos, e aí eu acho que é tentando interpretar a pergunta do Oscar ali, a segunda pergunta dele. Colocar aditivos no combustível. Nós não recomendamos, porque normalmente os aditivos eles causam um acúmulo no pistão, velas e pode danificar o motor também. Tá, e o padre acho que conhece um pouquinho melhor do tema. É porque eles limpam o sistema e jogam a sujeira dentro do motor, é isso? Exato. Ele Eles- carrega toda a sujeira que tem nas mangueiras, do tanque de combustível, para dentro da câmara de combustão. dentro Essa do motor. sujeira não queima. É. Eu canso de falar isso, né? O pessoal não parece que não acredita que é só detergente o aditivo. Não tem aditivo nenhum, na verdade. Tem um produto Exato. de limpeza, né? Então, você está pagando, vamos dar um exemplo aí, R$ 5 o litro do detergente. Olha que bacana, né? Literalmente é isso. Você paga R$ 5 no litro do detergente, porque vamos supor que eu não sei quanto eles põem. E tem mais esse detalhe, né? Você não sabe quanto tem de aditivo na gasolina comprada por aí. Por quê?
O governo não regulamenta isso, né? Não tem fiscalização. É por isso que essa recomendação, inclusive, é da Petrobras, eu sou geólogo, né? Da Petrobras, para usar gasolina comum, porque a gasolina aditiva não existe controle oficial da qualidade. Por isso que ela é muito mais batizada, muito mais adulterada do que a comum, que é mais adulterada do que a pódio. Mas a pódio tem um problema também. Ela tem toda gasolina tem um tempo de envelhecimento e a pódio ela é pouco vendida. Então tem o detalhe do comprar gasolina pódio velha. Então você vê, se você correr, o bicho pega. Se você ficar, ele come. Não tem como, você entendeu? Tá meio complicado. É por isso que na última live que eu fiz de veículo de moto elétrica, eu fui comprar uma moto elétrica. Pelo menos eu sei que a energia que sai da tomada não está batizada, entendeu? Para carregar a bateria. Tem uma vantagem. Encontramos uma vantagem. Tem uma também. Aí, ó. E tem outra, custa muito mais barato, né? Mas tá Exato. bom. Deixa eu ver aqui o que mais. Tem mais uma pergunta aqui, Kleber, olha, do Rodrigo Fontana. Ao remapear um motor flex, a recomendação é abastecer com qual combustível? Quando a gente faz o remap, a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que nós fazemos para o cliente é: que combustível você vai usar? Tá? Porque nós vamos encontrar a eficiência máxima no combustível que será utilizado nessa moto depois do remap. Né? Então, se você vai fazer o remap de uma moto, vem aqui com a gasolina. O remap vai ser feito em cima dessa moto para trabalhar com gasolina. Não tem como fazer um mapa para gasolina e um mapa para álcool nessa mesma moto. E o mix dos dois aí piorou a situação. Aí piorou tudo, né? Aí piorou tudo. Coisa nem outra. Exato. Que esse é o problema Esse é o problema dos carros flex, moto flex e tudo isso. Ela não, como eu já falei, ele não encontra o ótimo em nenhum dos dois combustíveis. Ele vai trabalhar meio termo. É igual o pato. Corre, nada, voa, tudo mais ou menos. É a moto ou o carro flex. Vai fazer. E aí dentro do mais ou menos, né? Como é um motor a álcool adaptado, é melhor andar no álcool. Exato. Sem dúvida. Quando é possível. Exato. Quando o preço não está lá no espaço. Né? Agora, não sei se a gente respondeu a pergunta aí, mas vai perguntando, gente. Não, respondeu sim. Se você não tivesse respondido assim, eu ia responder isso. Se você vai fazer o remap, a primeira pergunta que não entendo nada de remap, ia te fazer o seguinte: para que combustível? Porque senão não adianta você fazer o remap, né? Que combustível? Você vai usar o quê? Eu quero usar metanol. Perfeito, eu vou fazer o remap por metanol. Aí você só põe metanol. Se puser outra coisa, não vai funcionar direito, né? E vai por aí. Até falando um pouquinho de remap, padre, uma coisa que é importante frisar para todo mundo aí. Antes de fazer o remap, a moto tem que estar com a revisão 100%. Então, acontece alguns casos do cliente chegar aqui com a moto que a gente vai olhar a moto, tá com pneu careca, tá sem pastilha, tá com a suspensão com vazamento, ou o próprio vazamento do motor. Nesses casos a gente nem faz. Por quê? Remap a gente leva a moto aqui no dinamômetro, nesse rapazinho aqui, a gente leva a moto a condições extremas, então velocidade máxima, em potência máxima, em máximo de rotação. Então essa moto tem que estar revisada, tem que estar com os fluidos em dia, filtro de qualidade, e aí a gente vai para o remap. Porque senão não tem jeito, né? Agora, o Castelão, ele fez uma pergunta que eu achei interessante, que é a seguinte: eu abasteço com gasolina comum e a cada abastecimento coloco 50 ml de algum aditivo melhorador de combustível, tipo Octane Booster. Eu queria muito saber uma opinião técnica sobre isso, o Octane Booster, cara, sobre esse tipo de... Não é Octane Booster, né? Esse tipo de aditivo que, segundo a propaganda, melhora, né, a octanagem, melhora isso, melhora aquilo, tá? Infelizmente, nós ainda não fizemos nenhum teste aqui no dinamômetro para realmente certificar que o Octane Booster aumenta a octanagem da gasolina ou não, tá? Dos clientes que eu tenho, motos de autódromo, nenhuma usa, tá? Inclusive no Superbike eu não tenho nenhuma moto que utiliza Octane Booster ou qualquer coisa do tipo. E clientes também eu não tenho ninguém que veio aqui e comentou sobre. Aqui na oficina nós nunca recomendamos, né? Pode ser aí,
fica como lição de casa aqui, prometo para a próxima live pesquisar um pouquinho melhor sobre o Octane Booster, mas hoje eu não tenho dados para defender ou criticar isso aí, eu não sei se realmente ele cumpre o que promete. É bom saber, então aí agora você já tem uma coisa para pensar aí. Exato. Porque isso pode, às vezes ser bom ou não colocar isso, né? A gente não sabe, né? Na Eu não verdade, sei. quando a gente põe como Castelão, ele põe no sentimento de que está dando resultado, ele sente que está dando resultado ou sente que não está dando resultado, mas efetivamente é difícil a gente saber, né? E ele está dizendo aqui que ele faz isso para compensar essa alcoolina, né? E realmente... o ponto de atenção aí é o seguinte: da mesma forma que se eu abastecer a moto com gasolina Podium e não tiver um remap, para eu entender que eu tenho uma gasolina com maior octanagem, eu vou estar gastando dinheiro à toa, o Octane Booster podemos partir da mesma lógica aí. Eu estou colocando o Octane Booster numa moto que o ECU não vai conseguir queimar essa octanagem maior. Então, talvez a gente, utilizando isso aí, esteja queimando o dinheiro. Só aí não tenha a melhor performance. Só falando do ponto de vista físico, veja bem, a gasolina comum, ela tem uma viscosidade. Vamos chamar essa viscosidade com um número qualquer, 10. Quando você põe a Podium, a viscosidade da Podium, eu vou dar um número qualquer, é 5. Aí o que acontece? Tanto no carburado quanto no injetado, tá? Você põe Podium, você joga mais combustível, por quê? Porque no furinho lá do bico injetor, na pressão do bico, no volume calculado que vai ser injetado, quando entra, então, um material mais fino, vai injetar muito mais, tá? Teoricamente, pelo menos em teoria. No carburador, certeza. Vai passar no furinho um monte de combustível no mesmo tempo que está acontecendo a admissão. Agora, já como é que chama? Na injeção, eu tenho um pouquinho de dúvida sobre o que eu falei aqui. Mas eu tenho a certeza que vai acontecer alguma coisa só por conta da viscosidade e da densidade também, né? Então, eu acho que precisa tomar cuidado por causa dessas coisas também. Simplesmente do ponto de vista físico, viscosidade, né? Então, quando você vai num carburador, eu só uso, o cara tem uma moto carburada e fala, eu só uso o Podium. Cara, você joga dinheiro fora o dia inteiro e não sabe. Porque toda moto é tropicalizada com gasolina comum. Sim. Não é aí, em alguns casos, o que melhora na gasolina Podium é o acúmulo daquela borra na base do carburador é um pouco menor. Então, pode ser que compense por aí. Em teoria, ela tem 10% só de álcool, que é o padrão lá de fora, né? Exato. Então... Mas assim, falando por experiência aqui, moto que nós fizemos remap para utilizar somente gasolina Podium, o desempenho é diferente. Ah, sem dúvida. É bem melhor. Sem dúvida. Sem dúvida tem que ser, né? Porque ela é bem mais pura, né? Ela não... Como é que eu vou explicar? Ela se aproxima um pouco da gasolina de avião, que é uma gasolina um pouco mais pura. A gasolina comum, ela já tem... Eu não vou falar... Bom, eu vou falar sem ter certeza, mas ela tem mistura, né? Tem, inclusive, a gasolina que é fabricada, né? Que ela é formulada para virar gasolina, né? Não é a gasolina de vinda do petróleo. Isso tudo, quem garante que não está tudo misturado? Difícil de saber, né? Muito difícil. Quando não se tem honestidade, né? Fica muito difícil num país você saber o que você está consumindo, né? Por isso que eu digo, pelo menos a eletricidade eu sei